Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula para o concurso do MP Piauí, a nossa primeira aula de informática. Vamos nessa aula falar de conteúdos bem importantes aí indicados no edital que muita gente talvez não conheça muito uso, como por exemplo o BR Office Calc. Então essa aula nós vamos nos dedicar ao BR Office. Acompanha. Quando a gente fala sobre o pacote BR Office, ele é um pacote que inclui vários programas. Tem o BR Office Writer, que é o editor de textos, tem o BR Office Calc, que é a planilha, tem o BR Office Impress, que é o editor de apresentações, tem vários outros programas, como o BR Office Draw, BR Office Base, BR Office Match. Mas nessa aula nós vamos nos ater ao BR Office Calc, que é a planilha de cálculos desse pacote BR Office, certo? Bem, o BR Office Calc, para quem não conhece, é uma planilha de cálculos muito parecida com o Excel. Por que eu digo parecida? Porque no BR Office Calc nós vamos ter a ideia das planilhas com as suas colunas indicadas com letras, como coluna A, B, C, D e E, bem como é no Excel também, e as linhas serão identificadas com números, como por exemplo, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. E o encontro de uma coluna com uma linha forma uma referência de célula, como por exemplo, esta célula atual é a célula A1. Por quê? Porque ela está na coluna A e na linha 1, e assim sucessivamente. Bem, nós vamos começar aqui estudando então quais são os tipos de arquivos mais importantes a se saber no dia da prova quando nós queremos salvar um arquivo usando o BR Office Calc. Então essa aula de hoje é dedicada a isso. Por exemplo, depois de digitar dados na minha planilha, se eu simplesmente pedir para salvar o meu arquivo no BR Office Calc, ele vai salvar por padrão com a extensão .ods. Quer ver? Vamos fazer essa experimentação na prática, então. Vou pegar aqui a minha planilha chamada BR Office Calc, que está aparecendo aí na tela. Vamos diminuir um pouquinho o nível do zoom. Vamos colocar alguns valores aqui, quaisquer. Vamos botar aqui o valor 34, o valor 12, e agora eu vou pedir para salvar esse meu arquivo no BR Office Calc. Quando eu peço para salvar, clicando aqui no disquetezinho, aparece uma caixa de diálogo, onde ele pede para dar um nome para esse arquivo. Eu vou chamar de Aulas Hoje Nossa. Bem, esse é o meu arquivo e vou pedir para salvar. Percebe que quando eu peço para salvar o arquivo, lá em cima, na barra de título, agora apareceu aulas hoje nossa.ods. Isso porque eu salvei o arquivo no seu padrão. E o padrão para salvar os arquivos no BR Office Calc é a extensão .ods. Não pode esquecer dessa dica, tem várias provas que perguntam qual o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos aqui do BR Office Calc, é ODS. Se a prova sugerir salvar o arquivo aqui no BR Office Calc como modelo de planilha, aí a resposta vai ser OTS. E como eu faria para salvar como modelo de planilha? Eu vou clicar aqui então no meu menu Arquivo, vou escolher a opção Salvar Como, e quando eu clico no menu Arquivo, na opção Salvar Como, aparece uma caixa de diálogo de novo, pedindo para dar um nome para esse arquivo e escolher uma extensão. Eu vou inicialmente dar o nome desse arquivo agora de Mesa Mouse. Isso é um nome qualquer que eu escolhi aqui, certo? E aqui onde tem tipo, eu não vou deixar o padrão que é ODS. Eu vou escolher a opção Modelo de Planilha. E quando eu escolho essa opção Modelo de Planilha e salvo, é porque eu estou salvando essa planilha como um modelo para no futuro construir novas planilhas de acordo com esse modelo que eu salvei. Mas percebe que quando eu resolvo salvar agora como modelo de planilha, vamos só repetir ali a operação, né? Eu vou escolher ali, ó, modelo, ele vai indicar aqui embaixo a opção OTS, que é quando ele salva como modelo. ODS, que eu havia salvo antes, é o padrão, e OTS é quando nós salvamos como modelo. Então percebe que se a prova sugerir salvar como padrão é ODS, mas salvar como modelo de planilha é a extensão OTS. Outra dica importante é que nós podemos usar o BR Office Calc para salvar os seus arquivos com o padrão do Excel. Então, por exemplo, eu posso escolher salvar o meu arquivo no BR Office Calc usando a extensão XLS, que é do Excel. Isso para manter compatibilidade com o Excel. Então, de repente, eu quero salvar esse arquivo aqui no BR Office Calc e quero abrir no Excel. Então, é interessante salvar com a extensão XLS, porque aí ele salva com o padrão que é do Excel, que foi o padrão até a versão 2003. E outra coisa interessante é que nós também podemos salvar o arquivo exportando ele para o formato PDF. E aí nós salvamos os dados da planilha nesta extensão chamada PDF. Vamos ver como é que a gente salvaria então com o Excel e também em PDF.
Para salvar como Excel, de novo, menu arquivo, escolhe a opção salvar como, aparece a caixa de diálogo e aqui nos tipos nós vamos escolher então salvar com o padrão do Excel. Aqui eu tenho vários padrões do Excel, entre eles aparece aqui a possibilidade, deixa eu só mostrar para vocês aqui, escolher esse aqui, que é a extensão XLS. Aí eu estou salvando com o padrão do Excel, né? E também poderia clicar aqui no botão que se chama exportar diretamente como PDF, que está aqui na barra de ferramentas, observa um botãozinho aqui chamado exportar diretamente como PDF, que quando eu clico me permite salvar esse arquivo com a extensão PDF. E aí ele transforma os dados dessa planilha em PDF, do qual fica mais fácil de transportar ou também enviar esse arquivo pela própria internet, sem a preocupação de quem receber esse arquivo ter ou não o BR Office Calc para abrir, porque quando eu salvo com PDF, para onde eu mandar o arquivo, alguém que tenha qualquer tipo de sistema operacional vai conseguir de fato acessar esse arquivo PDF e os seus dados. Então essa tabelinha que eu quero que vocês lembrem para a aula, lembrem para a prova, isso que fica como conhecimento da aula de hoje, certo? Então no BR Office Calc os tipos de arquivos padronizados são .ods é o padrão, modelo de planilha OTS, dá para salvar como padrão do Excel, que é XLS, e também dá para exportar como PDF, ele vai salvar com essa extensão PDF. Nós podemos também salvar com outros formatos, mas esses são aqueles que eu quero que vocês lembrem para a prova. Certo, pessoal? Tranquilo então, bem interessante esses dados. Na próxima aula eu continuo com mais dicas aí do BR Office Calc. Então aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!